Meu irmão pentecostal assembleano, você faz ideia para que raio serve uma convenção das Assembleias de Deus? Temos tantas convenções, mas você tem ideia para que serve esse raio dessas convenções? Bom, se você não faz a mínima ideia, no vídeo de hoje nós vamos revelar a você o que está por trás das convenções e o segredo que, lógico, os mestres do conhecimento não querem que vocês saibam. Então, vai vendo? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção pelo baixinho aqui. Família, esse conteúdo aqui eu quero agradecer imensamente do fundo do my heart ao pastor megastar do meio gospel Samuel Mariano, porque graças a ele conseguimos entender um pouquinho mais o porquê servem as benditas convenções das Assembleias de Deus. E se você gosta também de saber outros mistérios que, lógico, os pastores odeiam que vocês fiquem cientes, não se esqueça de me acompanhar com o sininho badalado, o like maroto fixado e o conteúdo compartilhado. Agora vamos lá, porque vocês vão entender esse grande segredo maçônico dentro das Assembleias de Deus. Olha que coisa intrigante, né? Simbora. Você sabe para que serve? Bom, muitas pessoas fazem parte das Assembleias de Deus e acabam se indagando, mas para que convenção? E toda Assembleia de Deus que se preze faz parte de alguma convenção? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era diácono na Assembleia de Deus do Ministério do Parque São Rafael, do pastor Moacir Balotin, eu fui convidado, mesmo sendo diácono, para fazer parte de uma convenção, a CIADSPEL. Bom, a princípio, a proposta que é nos colocada sobre convenções é de que os pastores e obreiros que fazem parte dela, lógico, a princípio tem que pagar ali uma taxa, depois uma anuidade, né, a taxa de matrícula, anuidade, e eles vão ter direito a ir em determinados cultos, ter uma certa parceria, como se fosse uma espécie de um clube. E nesse clube, vamos assim dizer, ali ele é confortado, escuta uma palavra voltada para obreiros, voltada para pastores, muito parecido com aquele culto de obreiros. Quem é obreiro e está me assistindo tem mais ou menos ideia do que eu estou falando. Esse tipo de culto é voltado com palavras que fortificam a fé daqueles que estão na frente da batalha, aqueles que estão na obra, que estão empenhados em ministrar o evangelho. E sendo assim, a gente entende que a ideia que eles passam a princípio é essa, que no fundo, a convenção serve para ajudar os irmãos a confraternar, se unir ali, né? É difícil falar essa palavra, né? Confraternizar, pronto, isso. E os irmãos ouvirem a palavra de Deus. Que coisa, né? Precisa pagar para isso, né? É estranho, né? Bom, a primeira é essa ideia que eles passam, mas no fundo, tem caroços no ângulo. 2. O que é uma convenção? Bom, vamos ler aqui o que está lá no tio Gluglu, né? O Google, né? Melhor dizendo, né? O pai dos burros. Vamos ver lá. E vamos usar o exemplo aí da mais conhecida entre todas as convenções da Assembleia de Deus. Qual que é? A CGADB. Olha só a definição que eles trazem. O exemplo da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a famigerada CGADB. Apesar de ser a maior convenção nacional das Assembleias de Deus no Brasil, é uma sociedade civil de natureza religiosa sem fins lucrativos. Até me engana que eu gosto, hein? Com a finalidade de agregar e coordenar as igrejas Assembleias de Deus no território brasileiro. Suas escolas são regidas por legislações do SEC, o Conselho de Educação e Cultura, bem como outras, inclusive faculdades do MEC, credenciadas por ela. Mantém a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como a editora oficial da denominação. É presidida pelo pastor José Wellington Costa Júnior desde o dia 3 de junho de 2017, com sua sede localizada lá no Rio de Janeiro.
Apesar de tudo, ela também tem uma outra coisa: a participação política. Olha só, em 2015, a convenção mobilizou-se com mais de 40 mil pastores para a coleta de assinaturas, onde possibilita a criação de um novo partido político, a qual reúna todos os políticos das denominações. O nome próprio do partido é Partido Republicano Cristão, o PRC, cujo objetivo é envolver todas as correntes políticas dentro da igreja. Ou seja, você vê aqui que existe, digamos que uma certa doutrinação por parte dos pastores, utilizando o nome aí, né? E ele, quer queira ou não, acaba misturando política com religião. Na minha opinião, todo mundo que acompanha o trabalho do Baixinho sabe que eu sou totalmente contra a mistura de ambos. Mas eu não sou contra o pastor que quer se pronunciar em suas redes sociais. Agora, ter uma doutrinação direta de um culto, isso daí me dói na alma. Terceiro, a melhor definição do que raio seria uma convenção. Bom, a melhor definição para uma convenção que nós podemos trazer aqui para vocês é pura e simplesmente uma alienação que é feita. Eu vou explicar de uma outra forma que vocês vão entender de um modo mais claro. É ensinado o pastor ou o obreiro como ele deve agir em determinados momentos. Com essa suposta palavra que é para alegrar a sua alma, onde nós vemos, lógico, os melhores pregadores envolvendo essas convenções, a pessoa dali sai fortificada e, digamos que, também doutrinada. Eu me recordo quando fazia parte de alguns cultos de obreiro, e eu até gostava muito, de vez em quando tinha alguns pregadores excepcionais. E quando eu digo pregadores excepcionais, nem sempre são pregadores famosos, mas pessoas que conhecem muito as escrituras. E existe meio que uma disputa de quem consegue trazer coisas assim mais profundas da palavra de Deus que poucas pessoas citam. Nesse sentido, dentro desse contexto, eu acho louvável, eu acho bonito, porque cá entre nós, uma boa mensagem expositiva que tem início, meio e fim é uma coisa maravilhosa. Agora, aquelas pregações espada é difícil. E quando eu me refiro a espada, não é porque corta não, é porque é longa e chata, é difícil de aturar. Mas enfim, o problema de tudo isso é que, no fundo, a pessoa acaba entrando por um caminho que ela deve seguir cegamente algumas ideologias. Eu vou citar um exemplo aqui que vocês vão entender claramente. Quem não se recorda quando aquele pastor que parecia com o Mario Brother, lembra? E ele falou: quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ali é uma doutrinação, uma manipulação com uma torção de um contexto bíblico, sem trazer o que realmente aquilo significava e dentro do que a palavra estava explicando, vem trazer para os dias atuais e adaptar ao nosso padrão, onde a pessoa acaba no fundo, criando a própria cova. Já vocês vão entender o porquê que é criando a própria cova. O principal propósito das convenções. Essa daqui não é a cereja do bolo, mas é quase que a cereja do bolo. É a cobertura, sabe aquela cobertura deliciosa de chantilly, sabe? Então, é a cobertura. Olha só a situação. Todos os pastores que estão ligados a uma convenção, eles são doutrinados a agir de uma determinada forma, só que na realidade, eles estão sendo enganados. Eles pensam que estão por cima do controle. Eles pensam que estão por cima da carne seca. Mas no fundo, eles estão sendo manipulados. Sim, isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui e vocês vão entender o porquê que eu agradeço tanto Samuel Mariano. Olha só a situação. Toda convenção que se preze faz questão de convidar sempre igrejas pequenas e obreiros. E por que eles fazem questão de ter esse acesso, de facilitar as coisas para igrejas pequenas e obreiros? Simples. Além de doutrinar eles pelo caminho errado, faz com que eles tenham, digamos que, um certo benefício. Sabe aquela coisa a lá, Lula lá? Ó, vem aqui, me dá o teu voto, eu te dou um pão com mortadela? É mais ou menos isso que acontece. Por exemplo,
O André Carpano chega na sua igreja, e você que está me assistindo é o pastor ou pastora dessa igreja. E o André Carpano chega, ó, o negócio é o seguinte, você não quer fazer parte da convenção da Assembleia de Deus Carpaniana? Aí você vai me responder, tá bom, vou fazer parte, o que eu vou ganhar com isso? Bom, o negócio é o seguinte, você fazendo parte dessa convenção, você se filiando a ela, você vai pagar uma matrícula, depois você vai pagar uma taxa anual, só que depois, eu só vou te contar isso depois que você assinar o papel. Mas aí, você, tendo essa ligação, essa comunhão conosco, vocês vão receber uma coisa. Sua igreja está começando. Eu tô vendo aí que tá fazendo um ponto de pregação na garagem da sua casa. Então toma aqui 20 cadeiras de plástico e uma caixa com copinhos descartáveis. Bom, de quebra eu vou te dar aí um bebedouro, tá bom? Para você ficar feliz, porque eu estou te ajudando na obra. Beleza? Beleza. E de vez em quando eu te dou aí umas 20, 30 cadeiras, de vez em quando eu te dou aí um papelzinho, alguma coisa, te dou umas 15, 20 bíblias, convido você para algum congresso, para levar a sua congregação, para fazer de conta que nós somos amigos. Aí, quando a sua igreja começar a crescer, você vai falar assim, opa, agora eu vou ter que fazer duas coisas. Primeiro, registrar ela e segundo, vou ter que mudar de lugar. Aí é que a coisa pega. Quando você for registrar, daí fala, opa, peraí, você vai registrar, mas vai ser Ministério Assembleia de Deus Carpaniana, beleza? Não esquece, tem que ter esse nome. E é aí que mora o perigo. É nesse exato momento que mora o perigo. Porque o que acontece? Quando a sua congregação, passados os anos, começa a crescer e proliferar e está abarrotada com no mínimo uns 500 fiéis, acontece aquilo que aconteceu Acontece aquilo que aconteceu, é redundante, mas vocês entenderam. Se sucede um caso semelhante, o de Cabedelo. E por isso que eu agradeço o Samuel Mariano. Olha só que coisa. O megastar Samuel Mariano, ele foi em uma igreja lá de Cabedelo, que tinha um pastor lá que estava administrando há quase 30 anos. Como a Assembleia de Deus pertencia ao Madureira e acabou se desligando do ministério, o que ele fez? Segundo alguns portais de notícia, vou repetir para ver se você entende. Segundo alguns portais de notícia, o megastar, junto, com algumas pessoas que estavam ali trabalhando para isso, e há quem diga que foram policiais e também uma juíza ou um juiz, enfim, uma autoridade local, com a bagatela de R$1 milhão, conseguiu uma liminar. Entrou na igreja, trocou as chaves e começou a tomar posse. Tudo porque estava lá, Ministério Fulano de Tal. Então, se estiver na sua igreja esse tipo de coisa, você já sabe, né? Você acaba perdendo a sua igreja. E é por isso que eu estou agradecendo o Samuel Mariano. Ele nos ajudou a entender um pouquinho mais, digamos que esse modus operandi. Então, se você está começando uma igreja, se você tem uma Assembleia de Deus que ainda não pertence a nenhum ministério e deseja se filiar a um ministério, vá ciente de que quando a sua igreja crescer, eles vão te derrubar. Vão inventar algum escândalo, vão inventar alguma briga, vão dar um jeitinho. E caso eles não inventem alguma coisa, você acaba tropeçando. E agora eu vou explicar o porquê que você acaba tropeçando. É porque o homem é falho? Também, tem isso também. Mas o ponto principal é o seguinte: você acaba tropeçando por um simples e único detalhe. Lembra que eu falei da doutrinação? Onde você passa por uma lavagem cerebral, uma alienação e fica perdido? É nesse detalhe. Todo pastor presidente, ou que pelo menos tem campo, que está ligado a uma convenção, por sua vez, é alguém que ama o dinheiro, tem o poder, o controle, é uma pessoa que sabe lidar com determinadas situações, onde, por sua vez, acaba arrumando muitos inimigos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Samuel Mariano,
ele tem diversos inimigos e para ele galgar aquela cadeira, ele teve que fazer algumas coisas. Passou na frente de diversos pastores que estavam na fila de espera para receber um campo. Além disso, ele, segundo algumas pessoas, compra e não paga, humilha obreiros, passa por cima de tudo e todos, tem por hábito de ser uma pessoa difícil, truculento, tem até aí, podemos dizer, não que eu esteja querendo agir dentro do ad hominem, mas todo mundo vê que a reputação dele é de um cangaceiro gospel. Sim, um cangaceiro gospel, onde por sua vez a gente consegue perceber que esse tipo de coisa, além de criar diversos inimigos, torna um campo fértil para acontecer uma besteira. Sim, porque se não é com a mulher, é algum escândalo financeiro. Se não é um escândalo financeiro ou com a mulher, é com a briga com alguém, ou alguém foi lá e brigou, ou alguém foi lá e tentou cancelar o... Enfim, alguma coisa acontece. E o presidente da convenção já está ciente de tudo isso. E ele pode seguir dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? Primeiro, ele pode chegar lá e jubilar a pessoa, porque a pessoa teve aí um escândalo. Aí você fala, nossa, André Carpano, mas que maravilha ser jubilado, que coisa ótima. Para quem não sabe, jubilado é ser aposentado. E quem não quer uma aposentadoria? Quem não deseja uma aposentadoria? Porque é o seguinte, se o cara tiver um campo grande, ele vai receber no mínimo uns 40 mil reais de aposentadoria, que eles apelidam carinhosamente de jubilação. Fora um dinheirinho que a pessoa vai receber aí. Há quem diga, né, que o Reuel recebe 50 pratas, né, por mês, né, 50 mil reais. Mas, enfim, é coisas que rolam nos bastidores. Mas onde que eu quero chegar, que é o perigo dessa situação? É justamente isso. Pegarem e jubilar a pessoa. Você assistiu o Vingadores? Quem aí assistiu o Vingadores? Ainda mais não só a questão do filme lá do início da Guerra Infinita, mas o Ultimato. Porque a gente vê que foi apresentado um vilão ali que todo mundo odiava, o Thanos. O cara estalou o dedo, metade do universo sumiu. Todo mundo falou, o Thanos é o vilão, vamos arrepiar ele. Aí conseguiram vencer o Thanos, trazer as pessoas de volta. Que maravilha! Ufa, conseguimos. Aí, depois veio um tal de... uns outros seres, os Eternos. E descobriram que atrás dos Eternos tinha os Celestiais. E os Celestiais eram aqueles que dominam os planetas e devoram. E o que o Thanos fez, reduzindo a metade os planetas... aliás, a população do universo equilibra as coisas. Aí você descobre que aquele seu pastor tem um monte de pecado e apontou um monte de coisa. Não é o pior é o que vem depois, que é o cara da convenção. E você fala, meu Deus do céu, eu tô lascado. Agora lascou tudo. E, meu Deus, o que eu faço? Não adianta chamar Jesus de Genésio e nem nada do tipo. Aí a coisa piora muito mais. Mas calma aí que tem a última coisa. Quinto, como se livrar de uma convenção? Bom, eu aprendi em partes com o antigo pastor presidente que eu tinha, a qual, por sua vez, foi quem estava na frente quando eu fui consagrado diácono. Passei por uma senhora de uma sabatina que os cabas saíram tudo tremendo e eu olhando fixo. Quem trabalhou na NET ou em uma terceira da NET sabe o que eu estou me referindo, né? Bom, olha só como que são as coisas. O meu pastor, né, que foi líder, que é, aliás, líder, né, meu último pastor presidente, é líder da Assembleia de Deus do Parque São Rafael, ele era ligado à Assembleia de Deus de Santo André, do senhor pastor Silas Josué, onde, por sua vez, chegou no pastor Moacir Balotin e falou assim, Balotin, eu vejo que o senhor tem gráfica, financia aí algumas congregações, quando elas estiverem prontas, eu lhe pago, aí você me devolve as congregações, tá bom? Aí você fica como fiador.
E ele falou, beleza, tudo bem. Foi lá, fez as congregações, criou tudo bonitinho. Chegou na hora de pagar, Silas Josué falou, não vou pagar. Não quero saber de pagar, não. Oxi, você está sendo rebelde contra o ungido do Senhor. Me dê aqui as congregações. Aí ele falou, aqui, ó, pra tu, besta fera. Aqui, ó, pra tu, muquirana. Lembrei até da Nadir. Não vou pagar coisa nenhuma, não. Foi no cartório, tirou o nome Ministério Assembleia de Deus Santo André e colocou Ministério Assembleia de Deus Parque São Rafael. E assim, tá lá com o ministério dele até hoje. O que eu tenho a vos dizer? Se vocês querem se desligar do ministério, de uma convenção ou algo do tipo, arranca o nome da placa, tira o nome dos documentos, se livra de convenção em qualquer âmbito. Não me refiro somente na placa, mas na placa, no documento e em tudo que tiver. Elimina, se livrem dessa peste. Porque eles fingem te ajudar te dando um copo d'água e um pão velho. Sendo que no fundo, eles querem a sua pele, eles querem o que você tem a proporcionar. Eles são lobos devoradores, que só querem a lã das ovelhas, a gordura e chupar os ossos. Somente isso. Então, se você tiver alguma conversão, caia fora, porque eles vão fazer de tudo para quando você alcançar um ápice ou algum objetivo, arrancar tudo de você. Eles estão só de olho aguardando, beleza? Não se esqueçam. Mas e aí, o que você achou? Você sabia para que servem as convenções? Você tinha ciência do porquê cargas d'água tantas igrejas são ligadas a convenções? Bom, comenta aí a sua opinião. Se gostou, aquele like maroto e também o compartilhamento. Forte abraço do Baixinho e até um próximo vídeo. Fui!